Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre past continuous. Lembra que a gente já falou um pouquinho sobre simple past? Aprendemos sobre o simple past, vimos as regras, como funciona. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o past continuous, que é um tempo verbal que também está lá no passado, mas que funciona de um jeitinho diferente do simple past, ok? Então vamos lá, antes da gente iniciar, observem comigo o texto que está aparecendo aí para vocês. E esse texto é sobre a Lucy. Lucy was throwing a party yesterday. A Lucy estava dando uma festa ontem, então observem algumas ações. Ellen and Eve were eating. Georgie and Dave were dancing. Sam and Danny were talking. Tom was singing. Jason and Claire were laughing. And Lucy was having fun. Conseguiram compreender alguma coisa nesse texto, pessoal? Identificar alguma palavra, talvez alguma estrutura? Conseguiram encontrar dentro desse texto alguns verbos no passado, que foi o que a gente trabalhou em umas aulas anteriores? Bom, a gente vai usar a construção desse texto para trabalhar no nosso past continuous de hoje, ok? Vamos observar esse exemplo que eu isolei aí para vocês. Observe a frase. Lucy was having fun. A Lucy estava se divertindo. Em que tempo verbal está essa frase? O que vocês acham? Será que ela está no futuro? Está no presente? Está no condicional? Que tempo verbal está essa frase? Ela estava se divertindo. Estava passado, não é? E se divertindo? Bom, é justamente aí que se encaixa o nosso past continuous. Vamos ver um pouquinho o que significa esse past continuous, então. O past continuous, pessoal, que também é conhecido como past progressive ou passado progressivo, é um tempo verbal utilizado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Ou seja, o past continuous são aquelas ações do passado que aconteceram no passado e que elas estavam em continuidade, elas estavam em progressão. Uma coisa que estava acontecendo. Exemplo, Georgie and Dave were dancing. Georgie e Dave estavam dançando. Então, essa ação está no passado e estava acontecendo, ela estava em progresso, certo? Eles estavam dançando. Então, é esse aí o tempo verbal que nós estamos aprendendo hoje, o past continuous ou past progressive, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura? Como é que funciona? Como é que eu consigo usar esse past progressive? Então, a gente vai ver a estrutura hoje para vocês conseguirem aplicar essa estrutura dentro das frases, certo? Então, vamos começar falando sobre a estrutura geral, que são as estruturas que a gente usa na construção de frases positivas, de sentenças. Essa estrutura, lembrem-se que em inglês, a ordem das palavras é muito importante. Então, observem bem a estrutura, porque a ordem dessas palavras vai vir sempre no mesmo lugar. A gente usa, então, essa construção. O sujeito, logo em seguida nós vamos usar o passado do verbo to be, o verbo com o finalzinho em ing e mais o complemento. Pessoal, o passado do verbo to be, a gente já aprendeu, acredito que vocês lembram, né? Que o verbo to be, ele é um verbo irregular. Então, os verbos irregulares, a gente precisa aprender como colocar esses verbos no passado. E o verbo to be também tem as suas conjugações, que a gente vai até falar um pouquinho ainda na aula de hoje, tá? Uma parte também da construção da nossa estrutura é o verbo com o final ing. O que é esse ing? Esse ing, pessoal, no finalzinho do verbo, é justamente o que dá a ideia de progressão, de continuidade, que em português a gente conhece como o gerúndio, certo? Então, todo verbo que você coloca esse ing no final, ele vai dar esse sentido. Por exemplo, o watch é o verbo assistir, o watching com o ing no final, assistindo. Observem comigo o exemplo aí. I was watching a movie yesterday night. Eu estava assistindo um filme ontem à noite. Vocês observaram aí que eu coloquei a mesma cor para vocês poderem identificar onde está a parte da estrutura? Então, o sujeito está de amarelinho aí, né? I. Was é o passado do verbo to be. O watch é o nosso verbo principal e o finalzinho aí está em ing. A movie yesterday night é o nosso complemento, ok? Então, lembrem-se sempre dessa construção porque ela é importante. Agora, para falar sobre perguntas, pessoal. Nas perguntas vai acontecer uma mesma regra que talvez vocês já tenham aprendido lá no verbo to be, que é, quando a gente usa o verbo to be numa frase, para fazer perguntas com ele, a gente tem que alterar ou trocar a posição das palavras.
Então lembra que a gente começava com o sujeito e logo após o passado do verbo to be? Então agora vamos inverter essa ordem. Agora a gente vai começar com o verbo to be e logo após a gente coloca o sujeito. Observem comigo na tela e vejam como é que vai ficar essa construção. Então, sujeito, perdão, agora sim. O passado do verbo to be, was ou were, agora a gente tem o sujeito, depois o verbo com o finalzinho em ing e no final a gente tem o complemento. Então a única coisa que mudou das sentenças para as perguntas foi essa ordem que eu inverti aí no início da estrutura, certo? Eu troquei de lugar o sujeito com o passado do verbo to be. O exemplo então, were you watching a movie yesterday night? Você estava assistindo um filme ontem à noite? Ok, pessoal? Tranquilo, né? Bom, ainda falando sobre perguntas, a gente pode usar também aquelas double H questions que a gente também chama de pronomes interrogativos. Estão lembrados? Que é what, where, when, que ele vai dar uma direção a mais à sua pergunta, ele vai especificar melhor o que você quer saber. Onde, como, o que, quem. Então você pode usar essas double H questions para fazer perguntas. E quando vocês precisam usar as double H questions, são elas quem vem no início da frase. Observem alguns exemplos comigo. Então na primeira tem aí, what were you doing? O que você estava fazendo? Where were you going? Onde você estava indo? Who was paying attention? Quem estava prestando atenção? Então a gente está usando aí essas double H questions. Estudem, façam isso de objeto de estudo para vocês verem mais a fundo sobre as double H questions, ok? Agora, como a gente pode dar as respostas para as perguntas em inglês? Pessoal, a gente tem dois tipos de resposta. A gente tem as respostas curtas e também temos as respostas longas. Observem comigo na tela aí como construir respostas curtas. A gente vai sempre usar nessa mesma estrutura, olha. Were you paying attention to the class last week? Você estava prestando atenção à aula semana passada? A resposta, yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Não, eu não estava. Então, essa estrutura a gente vai usar para qualquer pergunta que eu fizer. Qualquer pergunta que você fizer, a estrutura vai ser a mesma. Yes, I was. No, I wasn't. O que pode mudar nessa estrutura? A pessoa, porque às vezes você pergunta sobre pessoas diferentes, e a conjugação do verbo to be, que também vai se adaptar à pessoa que você está usando. Apenas, ok? E nas respostas longas, se ela é longa, você vai precisar usar o seu verbo e o complemento no finalzinho dessa resposta aí. Então, olha só o exemplo da resposta longa. A mesma pergunta. Were you paying attention to the class last week? Você estava prestando atenção na aula semana passada? Resposta longa. Yes, I was paying attention to the class. Sim, eu estava prestando atenção na aula. Então, observaram que agora eu usei todo o meu verbo e complemento no finalzinho da resposta para que ela fique longa. E na negativa, no, I wasn't paying attention to the class. Não, eu não estava prestando atenção na aula. Ok? Tranquilo, né? Eu falei para vocês que para a construção da estrutura do past continuous, nós precisamos usar o passado do verbo to be, não é? E vocês precisam dominar muito bem essas conjugações do verbo. Então, observem comigo na tela aí como é que ficam esses verbos, o verbo to be, na verdade, conjugado no passado. Então, nós temos aí 3 colunas. A primeira é o sujeito, ou seja, as pessoas. Na segunda tem o verbo to be conjugado no presente. E na última coluna, o verbo to be conjugado no passado. Então, é essa última coluna que importa pra gente, tá? Vocês observem aí que quando a gente fala sobre I e sobre a terceira pessoa, que está lá no finalzinho da tabela, he, she, it, nós vamos usar a conjugação was. E quando nós falamos sobre terceira pessoa, we, you e they, perdão, quando nós falamos sobre os plurais, que é you, we e they, nós vamos usar o were como conjugação correta do verbo to be, certo? Então tenham isso aí bem em mente porque é importante, pessoal. Ainda, nós vamos falar um pouquinho também sobre as duas ações. Lembra que a gente falou no início também que uma ação pode ser interrompida por outra? Então, isso também acontece quando a gente usa o past progressive. O que é isso? Uma ação estava acontecendo quando outra aconteceu. Então, houve essa interrupção. Quer ver um exemplo? I was watching the Brazil's game when the phone rang. Eu estava assistindo o jogo do Brasil quando o telefone tocou.
Então, a gente usa essas duas estruturas, uma delas, a primeira, vai estar no Past Progressive e a segunda vai estar no Simple Past, e elas vão estar conectadas pela palavrinha when, que vai significar quando, ok? Ainda vamos ver algumas diferenças entre o Past, o Simple Past e o Past Continuous, só para vocês terem essa ideia da diferença de tempo. Então, no Simple Past, nós usamos para falar sobre completed actions, habits and facts in the past, sobre ações completas, ações e fatos no passado. Já o Past Continuous, a gente usa para falar sobre interrupted actions, specific time as an interruption and parallel actions. A gente usa para falar sobre ações interrompidas ou especificamente o tempo da interrupção de ações paralelas. Então, aquela questão, né? Eu estava fazendo alguma coisa quando outra subitamente aconteceu. E agora chegou a hora. Vamos ver se vocês estão aí ligados, prestando atenção na nossa aula de hoje. Vamos praticar? Então, na primeira atividade, vocês precisam completar essas frases com was ou were. Tranquilo, né? A gente acabou de ver essas conjugações do verbo to be. Então, as frases são: they playing in the park when it started to rain. Eles jogando ou brincando no parque quando começou a chover. Aí vai ser was ou were. Letra B. She talking on the phone when I arrived. Pessoal, a palavra phone nessa sentença aí se escreve com PH, ok? Corrijam aí, por favor. Então, vai ser was ou were? Letra C. I calling to the police when he appeared. Eu ligando para a polícia quando ele apareceu. E na letra D, you driving when he called. Você dirigindo quando ele ligou. Então, nós temos aí ações no Past Continuous que foram interrompidas e a segunda ação está no Simple Past. Mas o que vocês precisam completar esse espaço é com a conjugação do verbo to be. Ficou claro, né, pessoal? Então, vamos ver a resposta? Bom, toda vez que a gente fala do plural, they, a gente usa were como conjugação correta. Eles estavam. Na letra B, she was. Porque a gente viu que para a terceira pessoa a gente vai sempre usar o was. Terceira pessoa e I. Então, she was. Na letra C, I was também. E na letra D, que é plural, you were, ok? Se vocês retomarem aí lá naquela parte da conjugação do verbo to be, vocês vão ver que realmente foi assim que a gente viu. E na questão 2? Na questão 2, as crianças foram brincar no parque ontem. Vocês têm que construir frases usando os verbos dados aí para vocês. Então, na letra A, nós temos o verbo play soccer, que é jogar futebol. E na letra B, ride a bike, andar de bicicleta. Como é que ficam frases no past continuous usando essas dicas, essas palavras que a gente deu aí para vocês, hein? Vamos ver a resposta juntos, então? Lembrando que a gente está falando sobre as crianças. No caso aí das imagens, pessoal, é uma criança só. Então, a gente vai usar a terceira pessoa, ele. A resposta, letra A. He was playing soccer. Ele estava jogando futebol. Na letra B, he was riding a bike. Ele estava andando de bicicleta. Então, o importante é, não esqueçam que a gente usa o passado do verbo to be e o verbo com o finalzinho em ing. Se faltar uma dessas duas partes na estrutura de vocês, vai estar errado, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para outras aulas e mais informações, ok? See you next class!